Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Tiago Faria Lopes, presidente do SPAC, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado, bom dia. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Olha, temos 3 pontos capitais em Portugal neste momento. É a tentativa de travar a inflação para todos os portugueses consigam, pelo menos, sobreviver com alguma dignidade, e 2 pontos relacionados com a TAP. O ponto número 1 é desmistificar todos os contribuintes e todos os portugueses que nem sempre contribuíram ou nem sempre contribuem diretamente para a TAP, portanto há muitos anos que não o fazem, e 2 é de voltar a devolver o bom nome e explicar a importância que a TAP tem em termos de imagem e económico-financeira para o país. Vamos certamente detalhar alguns desses aspectos ao longo desta conversa, mas perguntava-lhe o seguinte, é piloto de médio curso da TAP, não é? Sim. E já está na empresa há vários anos, portanto tem um fator de comparação. Como é que caracteriza a empresa neste momento? Neste momento está completamente descaracterizada, respondi-lhe assim. Eu conheci uma TAP onde tínhamos o objetivo de entrar para a TAP para ter uma carreira confortável, uma carreira estável, porque eu trabalhei em outras companhias que não era possível, porque, de diversos motivos, nomeadamente uma onde andávamos pelo mundo, era portuguesa, mas andávamos pelo mundo a fazer contratações externas para outras companhias, e a TAP oferecia uma estabilidade até em termos familiares. Neste momento, com esta incerteza toda e com esta gestão desastrosa, para não dizer ruinosa, perdemos um bocado o rumo e o que é o futuro da TAP. Portanto, é sempre uma incerteza neste momento. Mas, na verdade, não se transformou numa TAPzinha, como se dizia, ou não? Ou é uma TAPzinha? Não se transformou ainda numa TAPzinha porque o mercado não deixa. A importância que a TAP tem em Portugal nem vai deixar assim que tenhamos uma gestão à altura para devolver a importância e a grandeza que a TAP tem para o país. Falou em atropelos e injustiças e pediu a demissão da CEO, já admissionária. Respira agora de alívio com a saída dela? Antes de mais, gostaria de deixar claro que eu não tenho nada pessoal contra a engenheira Cristina. Tenho sim, como referiu bem, em termos de atos de gestão. Aliás, gestão corrente, diga-se passagem, porque nada fez para minimizar, pelo menos, o impacto que tivemos no Covid. Não houve um único ato de gestão que nós tínhamos a consciência de olhar e dizer, bom, foi um ato, de facto, onde minimizou os custos e maximizou os lucros. Nunca teve, portanto, eu olho com uma certa tranquilidade no sentido de gestão, porque supostamente irá entrar o Luís Rodrigues. Certo. Nós trabalhamos com o Luís Rodrigues no Grupo SATA, mas há uma diferença. É que no Grupo SATA, e eu quero deixar isto bem claro, não havia interferência política. Se houver interferência política que tem no Grupo TAP, vai ser muito difícil qualquer gestor, por muito bom que seja, por muito normal que seja, por muito conhecimento que tenha na companhia, porque Luís Rodrigues tem, vai ser muito difícil conseguir atingir os objetivos. Então, por isso que acaba de dizer, quem é que geriu a TAP nos últimos tempos? Foi Cristina ou foi o Governo? Foi o Governo, aliás, tive várias conversas com Cristina, dizia que estava a ser gerida politicamente, sempre me afirmou que não, que era mentira, porque tinha autonomia para gerir a TAP e para surpresa, para mim, ou para nós, sindicato, não era surpresa nenhuma, admitiu que era gerida politicamente. Portanto, essa ingerência política, do seu ponto de vista, está a causar mais danos do que vantagens à TAP, é isso? Sempre esteve, não é de agora. Tudo o que foi político na TAP, aliás, a TAP é uma companhia política, infelizmente, e devia ser uma companhia aérea. São duas coisas distintas. O que é que a TAP serviu? Serviu para pôr políticos que estavam encostados na prateleira, serviu para pagamento de favores, serviu para negócios entre Estados, tudo menos aquilo que se quer, é ter uma companhia aérea forte, economicamente estável e produtiva. Mas a gestora, ela diz que a sua reputação foi posta em causa com todo este processo e reclama para si as vantagens de ter trazido lucros à TAP. Também vê dessa forma? Não, de todo. Repare, o currículo da engenheira Cristina fala por si. Faliu 2 empresas, esta teve uma gestão corrente. Eu não sou militar da Força Aérea, mas há uma expressão muito engraçada que se utiliza, os pilotos da Força Aérea utilizam. Por mais experiência que se tenha no cargo, não significa que seja bom. Os pilotos da Força Aérea têm uma expressão mais uma vez, muito engraçada, que diz que há sacos de correio que têm muitas horas de voo e não sabem voar. Portanto, não significa que seja boa. E isto deixa-me um bocado até perplexo quando a engenheira Cristina diz isso, porque, repara, os atos de gestão que teve, nenhum deles prova que seja uma gestora de topo. Mudança de edifícios, tentativa. Foi Alexandre Reis que travou. Mudança de frota.
contratação de amigos, isso sim, soube trazer amigos estrangeiros a preço de mercado, que tinha um impacto muito grande financeiro na companhia. Tem um exemplo de um inglês que veio para a Safety and Security, que tem pessoas na TAP que faziam isso, que está em Inglaterra, portanto não tem o visto de trabalho para Portugal, como a Inglaterra saiu da Comunidade Europeia, vem cá 2 vezes por ano a ganhar 15 mil euros por mês. Portanto, isto é um bom exemplo. Os aviões cargueiros, que foi Alexandre Reis que os transformou, atenção, mas a engenheira Cristina manteve. Sabe qual foi o prejuízo? 40 milhões. 40 milhões de prejuízo. É muito dinheiro para uma companhia que está em situação económica difícil. Isto são poucos exemplos, há vários, há N exemplos. Significa também, então, que ela se limitou a aplicar o plano de reestruturação e a fazê-lo, se calhar, não da melhor forma. É isso também? Bom, o plano de reestruturação é outra coisa que nós questionamos, nunca conhecíamos. Tudo o que acontecia em termos de gestão corrente era tudo derivado do plano de reestruturação, nomeadamente os cortes. E há um dado muito importante na apresentação dos resultados de 2022 que não é verdadeiro. O famoso CASC. O CASC é o custo operacional, ou seja, tudo o que tem os ordenados dos pilotos, os ordenados do pessoal de cabine, os ordenados da manutenção, as taxas de sobrevoo, as taxas de handling, os impostos, os leasings dos aviões. Portanto, apresentaram em 2022, aquilo é por cêntimos de euro, apresentaram em 2022 que desceu de 4,68 em 2019 para 4,66. Mas o relatório de contas de 2019 diz precisamente o contrário. Era 4,63, ou seja, aumentou. O que é que isto significa? Significa que os ordenados, de facto, desceram, mas os fornecedores aumentaram. Há aqui muito racional para explicar que não foi explicado. Aliás, a engenheira Cristina foi proibida pelo Governo de dar justificações, foi uma apresentação muito breve. Exato. Portanto, nós ficámos sem saber. E os dados e factos não mentem. Aliás, este sindicato sempre primou por factos. Só isso. Já vamos falar melhor sobre a reestruturação e a perguntar-lhe ainda sobre o novo CEO, se espera mudanças na equipa da administração. Bom, isso não sei. Eu sei que Luís Rodrigues trabalhava com uma equipa no Grupo SATA. Aliás, a CFO de Luís Rodrigues é hoje em dia a CEO. Temos um membro da equipa de Luís Rodrigues, que é o diretor-geral da Portugália. Agora, não sei se vai manter a equipa, se vai mudar. Vou perguntar-te de outra forma. Gostaria de ter mudanças na equipa da TAP? Repare, a única mudança que eu gostaria de ter, e de facto por motivos óbvios, não pessoais, foi a engenheira Cristina. E essa mudança vai acontecer. Luís Rodrigues, possivelmente já devia ter entrado há muito tempo, porque há uma nota aqui que eu tenho de deixar claro. A engenheira Cristina está de costas voltadas com o acionista, é a CEO da companhia, pode, não quer dizer que o faça, pode fazer ações que são irreversíveis a níveis económicos da TAP. Não quer dizer que o faça, mais uma vez, mas pode fazer. Isto é perigoso. Eu li das suas palavras há pouco que parece ter ficado satisfeito com o trabalho de Alexandre Reis como administrador da TAP, ou não? Não. O que eu disse foi que Alexandre Reis disse num canal televisivo que Alexandre Reis foi coerente com o seu discurso. Portanto, Alexandre Reis tem uma frase que para mim não é de facto verdadeira, ou seja, não corresponde tão à verdade, que diz que a indemnização devia ser muito mais, perto de 3 milhões, salvo erro, porque tem grande responsabilidade. Quando um avião cai, veja bem, quando o avião cai, a responsabilidade é dos administradores. Eu gostaria bem de deixar claro, quando foi um caso muito conhecido de todos nós, no caso do Rio Hudson, o comandante O'Sullivan foi o único responsável, foram os seguros que foram exigir responsabilidade e tentar arranjar falhas na atuação do comandante para não pagarem. Portanto, até se esqueciam dos administradores. Mas antes de chegar aos administradores, temos os técnicos de manutenção, temos o oficial de placa, também tem responsabilidade e acrescida, temos o pessoal de cabine e, por fim, o último crivo de segurança. Por isso é que somos avaliados 6 vezes por ano. Somos a única profissão no mundo que é avaliada 6 vezes por ano e com fases eliminatórias, portanto, é constante. Somos o único elo e o final de segurança. Mas, portanto, ficou satisfeito com a opção Luís Rodrigues? Sim, fiquei, porque trabalhei com o Luís Rodrigues, conheço o trabalho. Aliás, a SATA já não tem cortes, tem um novo acordo de empresa, portanto, eu acho que é um ótimo indício de mudança. E com o facto de ele acumular o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva, isso não pode ser problemático em termos de gestão? Olha, não sei, porque não sou gestor, mas se indigitaram para isso, acho que por alguma razão foi. Bom, sendo do Governo, é sempre desconfiar quando temos gestão, mas algum racional tem de positivo para o fazer, ou então revela a confiança. Porquê? Porque Luís Rodrigues já conhecia a TAP. Luís Rodrigues já era funcionário da TAP, se bem que vai apanhar uma TAP completamente diferente, mais descaracterizada.
Em relação ainda ao caso Alexandre Reis, o administrador financeiro da TAP é acusado pela oposição de mentir na Comissão Parlamentar de Inquérito. Na sua opinião, tem condições para continuar a empresa? Olha, antes de mais, deixe-me responder logo à primeira afirmação. Pela oposição. A oposição são todos os partidos políticos que estão no assento parlamentar na Assembleia da República. Neste caso, PSD. É de lamentar, e já dissemos isto várias vezes, é de lamentar como é que os partidos políticos tentam capitalizar votos e tentar deitar um governo abaixo à custa do bom nome da TAP Portugal. Nós, como trabalhadores, não gostamos disso, condenamos veemente esse tipo de atitudes. E sabe porquê? Porque quando nós assumimos há 1 ano e meio, sensivelmente, este sindicato, fomos ter com todos os partidos políticos com assento parlamentar e não só. Eu digo não só porque o CDS não tem, mas tem expressão europeia. Explicar vários problemas que haviam na TAP, graves. Não, este não era conhecido. E nada, e ninguém se preocupou em tomar uma atitude. Portanto, acho de lamentar. Agora, se tem condições ou não, o Governo vai ter que decidir, nós não somos gestores, o Governo vai ter que decidir, aliás, o acionista vai ter que decidir se tem condições. Surpreenderam nas conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças e a decisão do Governo de demitir a CEO Cristina Romier Weidner? Não, repare. O Sherman. Sim, o Sherman tinha um problema que não ia à companhia, portanto não poderia reportar ao Governo. Aliás, os olhos do Governo, se não vai, não sabe. Não há milagres, digamos assim, passa a expressão. Agora, a engenheira Cristine se foi demitida bem, possivelmente, repara, a engenheira Cristine mente à CMVM, diz que Alexandre Reis vai sair abraçando novos projetos. E a verdade foi-se a descobrir agora que não foi isso. Alexandre Reis tem uma frase, por acaso, bastante curiosa, que diz: não renunciei de livre vontade. Politicamente correto, porque na verdade foi despedida. E, na sua opinião, justifica-se esta Comissão Parlamentar de Inquérito? Acho que é um lavado de roupa suja. Podia ter sido feito de outra maneira, com mais confidencialidade, com mais acautelamento de certas situações. Acho que são horas excessivas de inquérito, onde as pessoas ficam cansadas e dificilmente conseguem ter um raciocínio mais claro do que no início. Acho que é um lavado de roupa suja desnecessário. E quais são as suas expectativas? Em relação a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que já teve várias audições? Olha, é um quanto antes que a engenheira Cristine que saia de CEO para ver se a TAP consegue reerguer-se, digamos assim. Aliás, a TAP desde sempre foi considerada as companhias mais seguras do mundo. Aliás, vários prémios em termos de pessoal de cabine, em termos de manutenção. Não foi pelos gestores, foi sim pelos trabalhadores. E estes cá continuam. Então, no fundo, não concorda com esta Comissão Parlamentar por ela estar, de certo modo, a perturbar ou a trazer má influência para a imagem da TAP, mas concorda com as conclusões que ela possa trazer e com o trabalho que está a ser desenvolvido? As conclusões já tinham sido tiradas, aliás. Acha que não acrescenta nada, é não isso? acrescenta só capitalização de votos, mais uma vez, aproveitamento político desnecessário e, se querem descortinar que é de direito, façam de uma maneira, não estou a dizer discreta para ter segredos, porque aqui não tem segredos de ninguém, mas de uma forma mais célere, mais humana e mais digna. Uma comissão à parte, criada de propósito com pessoas do exterior, sem serem partidos, por exemplo? Poderão ser partidos, mas não é preciso este mediatismo, as notícias todas constantemente a TAP. Parece que a TAP, na verdade, é que deveria ser o único bode expiatório aqui. Nada, mais ninguém. Sim, mas ao final desta comissão poderão existir conclusões que poderão ter consequências, tanto do ponto de vista jurídico como até do ponto de vista político, não é? Isso não é útil também para que a TAP possa, no fundo, pôr fim a este episódio e avançar? A TAP vai pôr fim, em termos jurídicos, vai sempre avançar, independentemente de haver a Comissão Parlamentar. A engenheira Cristine disse que ia recorrer aos tribunais para ganhar o que era seu, portanto, o prémio final, ou o bónus final. Que disse também uma frase muito triste, e até apontei aqui porque achei, foi às 22h31 na sua audiência parlamentar, onde dizia que merecia o bónus. Veja bem, merecia o bónus. Bónus esse, que se quem merece, são os trabalhadores, porque fizeram os esforços todos e os contribuintes já devia ter sido devolvido algo ao parte do dinheiro. São estas pessoas que merecem, contribuintes e trabalhadores, não a engenheira Cristine. Ela também disse isso, justificando nomeadamente que, se, por exemplo, e recorrendo a um exemplo, que é se um avião, se houver uma queda de um avião, que a responsabilidade última pessoal também é dos administradores. E justificou, assim, esse valor. Não, justifica que os bons resultados, e isto vou desmistificar um bocado estes bons resultados. A TAP apresentou um lucro de 66 milhões de euros, sendo que metade é uma benesse fiscal. Porquê? Porque estava em situação económica difícil.
Só que esqueceu-se de dizer que a TAP teve uma receita superior em 200 milhões face a 2019 e também teve um corte de salário. O número é igual, por coincidência, em 200 milhões face a 2019. Estão aqui 400 milhões de euros que ninguém sabe onde é que eles andam. Para a TAP ser uma empresa que se consiga comparar com os seus congêneres, em vez de ter, em termos percentuais, 1,8%, deveria ter 7% de lucros nas receitas. E o que é que isto significaria? 250 milhões de lucro. E não teve. Portanto, para os compradores, e eu digo isto de uma forma fria, e não me levem mal dizer isto, para o comprador, em termos de aviação, 66 milhões de lucro, que é positivos, que é muito bom, ou seja, porque é um número positivo, mas ter isso ou ter resultados negativos parecidos é igual. Para a compra, para o comprador. O primeiro resultado positivo em 5 anos, portanto, na sua opinião, não há qualquer mérito da administração nem do plano de reestruturação neste resultado positivo? Não, nenhum. Repare, até acho, porque o custo operacional, e não engana, os cortes salariais foram de tal maneira que o custo operacional devia ter descido. E a TAP, na apresentação de PowerPoint a toda a gente, aos mídia, aos trabalhadores, diz que, de facto, em 2019 o custo operacional desceu face a 2022. Mas não é verdade. Aumentou. Portanto, a única coisa que conseguiram foi diminuir salários. Eu não consigo aceitar que uma gestão venha-se vangloriar de ter feito uma gestão de excelência para dar lucros com um corte único e exclusivamente de salários. Portanto, temos menos pessoas a trabalhar, temos menos aviões, temos menos custos e o custo operacional sobe. Em relação à questão da indenização, o CFO veio dizer que havia 2,3 milhões que estavam destinados precisamente para indenizações não previstas. Portanto, aparentemente, o dinheiro devido estava já Essas indenizações, garantidamente, que está-se a referir a pessoas, a trabalhadores que saíram da companhia. Isso até é um ganho. Parece que não, mas é um ganho. Porque, repare, outro dia houve um partido político que, lamentavelmente, veio chamar uma palavra que eu achei completamente desnecessária, chamou que era um bordel de indenizações. Eu não concordo com isto e tenho que condenar veemente este partido político porque tentou mais uma vez capitalizar à conta dos votos, à conta da TAP. Essas situações foi... O que é que a TAP fez? A TAP pegou nos trabalhadores séniores, independentemente de quais é que sejam, que têm um ordenado superior a todos os outros e pagou-lhes para eles saírem. Quem quis sair, saiu. O que é que a TAP vai fazer? O payback desses, ou seja, o retorno financeiro desses trabalhadores é cerca de 1 ano. Porquê? Vai contratar trabalhadores mais baratos, mais novos, que vão dar mais tempo à casa. E o payback é 1 ano. Portanto, isso até é um investimento. Eu consideraria isso um investimento e não um custo. Se bem que, à partida, parece um custo. Em relação ainda a estes resultados, permitem, na sua opinião, ir além da reposição dos salários nos pilotos? Peço desculpa, não percebi a pergunta. Os resultados que a empresa obteve de 65 milhões de euros, se permite à empresa ir mais além na reposição dos salários? Olha, para nós, permitiria ir buscar mais aviões, porque de facto necessita. E é a prova, porque está a fazer contratações externas e gastar dinheiro desnecessário. Mas sabe porque é que não pode? Porque o Governo fez o favor de pedir um resgate financeiro de forma, se calhar, menos própria. E nós ficamos limitados ao número de aviões. Infelizmente. Mas poderá, nós temos aviões mais pequenos dentro da companhia, que são os Embraers, poderá também se jogar com a retirada de alguns e pôr aviões com mais capacidade de passageiros. Mas estão na Portugália, não é? Sim, mas fazem parte do mesmo Sim. grupo. É possível fazer isso. É possível fazer isso. Não é possível contratar ou buscar ou comprar mais aviões do que está balizado pela União Europeia. Sim. Ainda em relação à situação em termos gerais e ao dia-a-dia da empresa, este clima também de permanente suspeita e dúvida que referiu está a afetar o dia-a-dia ou não? Afeta. Vê-se as pessoas muito desacreditadas, muito descrentes, muito desconfiadas em termos de edifícios, em termos de operação. Felizmente, quer os técnicos de manutenção, quer o pessoal da ground force, quer o pessoal de cabine e quer os pilotos, por mais que estejam afetados, conseguem-se, no mínimo, abstrair deste ruído todo que há à volta da TAP no momento do voo. Portanto, o que é conseguem importante. fazer o vosso trabalho? Conseguimos fazer o trabalho porque nós somos profissionais. Porque se a administração fosse tão profissional quanto nós, garantidamente nós éramos a 6ª companhia mais lucrativa do mundo. E não somos.
Portanto, o ambiente não é realmente o melhor, mas em termos operacionais conseguem corresponder àquilo que são as necessidades. Temos conseguido, aliás, o ano passado ganhámos a primeira companhia, ou este ano ganhámos a primeira companhia mais segura da Europa e sexta do mundo. Portanto, isso quer dizer alguma coisa. Portanto, nós conseguimos desassociar, parece que não somos máquinas, mas conseguimos desassociar os problemas da companhia com a nossa operação do dia-a-dia. E segurança para os passageiros também. E atribui exclusivamente esse mérito aos trabalhadores, não à gestão da TAP? Naturalmente. Só os trabalhadores. Aliás, foram sempre os trabalhadores que levaram, desde 97 até ao Covid, foram sempre os trabalhadores que levaram a companhia em ombros, independentemente de todas as vicissitudes que tivessem acontecido, nomeadamente o 11 de setembro. Temos o Grito das Aves, temos o Subprime, temos a Troika. Portanto, sempre superámos tudo com a nossa resiliência, profissionalismo e dedicação. Isso é um facto. Relativamente às negociações, no caso da TAP está em vigor o acordo temporário de emergência assinado em 2021 no âmbito da reestruturação e que dura até ao próximo ano. Este acordo ainda faz sentido? Não. Aliás, a própria TAP admite internamente que é um acordo que está obsoleto. Não consegue, porque delimita muito a operação da TAP, limita, e depois temos a falta de paz social. Quando há falta de paz social, dificilmente se consegue facilitar, dificilmente se consegue andar com ânimo. Portanto, já dizia Richard Branson é só o dono da Virgin, o CEO da Virgin. Cuide dos seus funcionários que eles cuidarão dos meus clientes e do meu negócio. É fácil. É muito fácil. Mas Richard Branson é um privado, não é um Estado. Portanto, o Estado gera o dinheiro de todos nós. Nunca tem responsável, não há responsabilização política, salvo raras exceções, e não há responsabilidade de gestão de capitais próprios. Aliás, a engenheira Cristina é a prova disso. Só é demitida no caso Alexandre Reis, porque há coisas muito mais graves, como já conseguimos apurar aqui neste programa. Em relação à dimensão dos cortes, primeiro esteve em causa 45% no ano passado, depois foi reduzido, ficando em 25%. Este ano a administração da TAP mostrou-se disponível para passar para 20%. Esta revisão já foi executada ou não? Já. Quero só fazer um reparo. Primeiro ano foi 50%. Depois passou 45%. Porque é que os pilotos conseguiram reduzir para 25%? Porque teve o Supremo Tribunal de Justiça deu-nos razão numa ação de tribunal que a TAP ia pagar muito dinheiro, mais uma vez. Com a boa-fé dos pilotos, chegámos à TAP, tentámos negociar. Ainda assim, a engenheira Cristina apresentou uma equipa de auditores de um modo intimidatório para explicar que nós iríamos perder muito dinheiro, mas mesmo assim conseguimos dar a volta e poupámos muito dinheiro à companhia. Isto tem que ser dito. Poupámos muito dinheiro à companhia. Claro que também tivemos benefício, como é óbvio, mas o dinheiro que poupado à companhia foi cerca de torno de 25 milhões. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Os pilotos, mais uma vez, mostraram consciência cívica. Depois do acordo feito com a administração, e já confirmado pelo Ministério das Finanças, quais é que são os próximos passos nas vossas reivindicações? Nós, neste momento, temos alguma pressa, digamos, em fazer o novo acordo de empresa. Esse acordo de empresa vai nos permitir acabar com os cortes. Antes da venda, é isso a vossa pressa ou não? Não. A pressa foi uma forma de expressão. A nossa preocupação é fazer o acordo de empresa. Independentemente de ser antes ou depois, essa preocupação é do lado da administração. Eles é que têm de decidir o que é que querem fazer. E nós estamos disponíveis para mais uma vez, chegar a um acordo, com o novo acordo de empresa, porque assim vai permitir que os cortes deixem de existir. Aliás, mais uma vez, voltando atrás, Luís Rodrigues e a sua equipa fizeram um trabalho exímio na SATA. Eles conseguiram acabar os cortes há muito tempo. Eles têm um novo acordo de empresa. Benéfico, por um lado, ou seja, em termos para os pilotos tiraram os cortes e até tiveram algum certo aumento, e benéfico para a companhia que teve alguma produtividade ou alguma flexibilidade. Nada mais do que isso. Portanto, ficaram os dois lados a ganhar, o chamado win-win. Portanto, está otimista em relação ao que será o acordo com este novo CEO? Estou. Sim. Bem, depois deste mar de pessimismo e mar de mal-estar entre a engenheira Cristina e o nosso sindicato, se calhar todos os sindicatos, mas vou falar pelo meu, o nosso sindicato, acho que pior não pode existir. E maio continua a ser a etapa, portanto, a meta para ter acordo ou é no final do ano? Isso foi dito pelo Governo ou pela TAP, não foi dito por nós. Nunca foi dito por nós. Nós até ficámos um bocado surpresos com essa data, porque nunca foi falado maio. Ou foi dito pela TAP, pela administração da TAP, ou foi dito pelo acionista. Agora não sabemos como é que isto saiu nos jornais, de facto. Qual é a vossa meta, então? A nossa meta é arranjar um acordo de empresa justo. Mais uma vez, um quanto antes. Para quê? Para sair
deste marasmo, dos cortes e deste mal-estar e desta desconfiança. Mas até ao final do ano, antes, enfim... Eu gostaria que fosse um quanto antes, porque assim, se conseguimos fazer, o acordo de empresa, os cortes caem, portanto, mais uma vez, a paz social vai reinar. E a paz, de mãos dadas com a paz social, vem a estabilidade operacional. E o que é que quer dizer estabilidade operacional? Quer dizer que há quadros da TAP que estão a sair, em vez da TAP conseguir retê-los. Ou seja, nomeadamente pilotos. É muito caro formar um piloto, são custos desnecessários. Tem pilotos formados. A certa altura falou-se que havia a possibilidade de 50 pilotos saírem no primeiro trimestre deste ano. Isso chegou a acontecer? Neste momento saíram 20. Saíram 20. E, pelo que nós sabemos, estão mais para sair. Portanto, lá está. 20 pilotos é um custo muito grande. Quando diz 20 pilotos, em que período? Desde janeiro até a data. Mas, digamos que fazendo aqui algumas contas, neste momento, quantos pilotos é que a TAP tem, quantos é que tinha, para termos algum fator de comparação? A TAP tinha cerca de 1.400 pilotos antes da pandemia, neste momento tem cerca de 1.200, 1.190, coisa que valha. Porquê? Porque nós conseguimos reintegrar os despedidos. Isso foi o defeito que nós fizemos. Foi na totalidade que foram reintegrados? Sim, foi na totalidade. Estamos a falar de quantos? De cerca de 18 eles foram reintegrados. Aliás, foi o único numa empresa pública, desde que despeça as pessoas, nunca ninguém conseguiu ganhar ao Estado. Nós conseguimos ver que eram importantes. Portanto, a mais-valia de os ter é muito maior do que os mandar embora e não podíamos aceitar uma esquizofrenia, passa a expressão, empresarial. Por um lado está a contratar, por outro lado está a despedir. Mas são os suficientes ou precisariam de mais? Precisaríamos de mais. Aliás, a própria TAP admite que precisa de mais. Eu creio que neste mês de abril, ao início do mês, estavam voos em aberto, ou seja, ou só de copilotos ou só de comandantes, ou uma tripulação mista de comandantes e copilotos, 137 voos. Diria que pelo menos 80 pilotos tinham que ser contratados. Portanto, 137 voos que não se realizaram? Não, estão em aberto. Vão se realizar ou poderão não se realizar. Dependerá da disponibilidade, se a TAP tem assistências suficientes para avançar para esses voos ou não. Mas isso está a fazer com que a TAP perda dinheiro? Se cancelar, está. Sim. Mas não há contas feitas nesse domínio? Não tem essas contas? Não, nós não temos contas, mas eu posso lhe dar um exemplo de um voo de um curso cancelado, poderá chegar aos 400 mil euros. É porque não é só o voo que vai para o destino. Também os passageiros que lá estão vão ter que ser protegidos. Têm indemnizações a receber, têm hotel a receber, têm refeições a receber. Portanto, isto tudo... Já não falamos de uma parte monetária. A parte monetária, não quer ser mal interpretado, acaba por ser secundário. É uma questão de imagem. Mas isso também significa que estão a fazer mais horas do que é suposto ou estão-se a recusar a fazer mais horas? O que é que está a acontecer? Nós não nos recusamos a fazer mais horas. As horas que nós estamos a fazer é o que está no acordo temporário de emergência. Esse acordo é que bloqueia precisamente a operação. Aquilo que estamos a falar está obsoleto. Como está obsoleto, a TAP só tem um remédio. Pode fazer cair o acordo temporário de emergência e temos um acordo de empresa ainda vigente, embora denunciado, portanto é a prazo, poderá fazer isso, mas uma questão ideológica, política deste governo prefere deixar assim e cancelar voos, porque lá está, o dinheiro é de todos nós. Isso não é obstáculo na União Europeia? O facto de se dar esse passo não será obstáculo? O acordo temporário de emergência é tudo menos o inicial. Já foi alterado diversas vezes. Portanto, remendado, se quisessem chamar. Há formas de o fazer. Agora, se explicarmos à União Europeia, porque a União Europeia é uma curiosidade, a União Europeia o que pediu à TAP não foi cortes salariais. Acho que as pessoas depois confundem um bocado isso. O que a União Europeia pediu à TAP foi redução em 20% de custos. São coisas diferentes. Ideologicamente, o que é que foi feito? Redução salarial, que era mais fácil. Entre outras coisas, não é? Sim, estou a falar de redução de custos. Portanto, pediu 20% de redução de custos. O que é que a TAP fez? Mais uma vez, cortes salariais. Fez um cap de um limite máximo de aviões. Sim, despediu pessoas. Está na redução salarial. Despedir está na redução salarial. Está tudo interligado. Agora, fornecedores, penso que não conseguiram fazer. Aliás, o custo operacional diz-me precisamente o contrário. Aumentaram. Mas era possível reduzir essa dimensão muito elevada de custos de outra forma? Tem que fazer. Se as outras companhias o conseguiram, porque nós através não conseguimos? De fornecedores? Não, de tudo. Porque os trabalhadores da TAP são conscientes. Mais uma vez, sempre ajudaram na troca, sempre ajudaram a companhia. Agora, não é ver uns a ajudar e os fornecedores, que é bem mais difícil de negociar,
Porquê? Porque os fornecedores, ainda mais para mais, nas contas de hoje em dia, têm inflação. Os salários dos trabalhadores não têm, estão congelados. E nós pagamos a fatura com a inflação. Porque os fornecedores não vão deixar a inflação de parte. Alguém vai ter que a pagar. Se calhar está aqui num aumento. É isto que tem que ser discutido. Portanto, já chega de estarmos sempre a ser nós, os trabalhadores, a pagar os desvaneios políticos ou os desvaneios das administrações. O que é que está neste momento a bloquear os processos de contratação? Não, eles estão a contratar pilotos agora. Aliás, contrataram agora, acho que estão cerca de 20 ou 30 pilotos em formação já, vão contratar mais 30, portanto, ele não está a bloquear nada, eles estão a ser contratados. Há atrasos nesse processo? Tem atraso, mais uma vez, a TAP planeia tudo sem uma linha condutora de gestão que a aeronáutica exige. As outras companhias começaram a contratar em outubro do ano passado. A TAP só se preocupou em contratar agora. Já perdeu o comboio. Ou seja, o verão vai ser feito sem estes pilotos, porque estes pilotos, até quando estarem prontos para ir para a linha, para estarem a voar, meio de verão, final do verão. Portanto, já perderam o que tinham em mente. Ou seja, tinham buscá-los para pôr no verão. Já o perderam. Mas para que fique claro, neste momento não há nenhuma negociação em curso relativamente ao acordo, ou seja, esse processo está parado? Do acordo de empresa? Sim, sim. Não há. Aliás, está ontem até tivemos uma reunião, mas de facto estamos à espera de Luís Rodrigues. Porquê? Porque a TAP já nos informou acerca do aspecto de condições laborais e financeiras, que já não pode ir muito mais, porque está à espera do acionista, mais uma vez. Está à espera que o acionista ponha o novo CEO para negociar, porque a engenharia Cristina já não tem essa autonomia. Claro. Como não tem, temos de estar à espera. O impasse. O que é o impasse? O impasse pode ser 2 semanas, 1 mês, e quanto mais andar, pior é para todos nós. Para todos, não é só para o governo, não é só para a administração, é para todos nós. Ainda assim, há pouco deixou ficar aqui no ar uma questão que é, no fundo, espera que ela também, neste período, não tome decisões, é isso? Eu disse que poderia. Ficou com um bocadinho com receio disso. Mas... Eu disse que poderia tomar. Eu acho que não vou ir a tomar, mas é uma janela aberta. Tem essa legitimidade. Pode fazê-lo. Em relação ainda ao acordo, para além da reposição dos salários, quais são as questões fundamentais que devem ficar refletidas, do seu ponto de vista? Olha, as condições de trabalho, nomeadamente os tempos de descanso, melhorar algumas cláusulas que havia. Aliás, temos aqui agora uma operação que é de long range, ou seja, fazemos voos de longo curso com aviões de médio curso, e nós temos no atual acordo de empresa, podemos trabalhar 11 dias seguidos, as pessoas conheçam bem, e temos 36 horas de folga, podem ser aproveitadas ou gozadas fora da base. E se calhar é um aspecto muito importante a melhorar. Relativamente aos aviões, vocês veem bem, da melhor forma, este processo também de renovação da frota ou nem por isso? As opções que estão a ser tomadas são as melhores? Porque acabou de falar, por exemplo, de estarem a fazer voos de longo curso com aviões de médio curso. Olha, 2 pontos. O primeiro ponto, não foi a engenharia Cristina que renovou a frota. A renovação da frota já estava acordada com o antigo acionista. Daí de Lima também, a gestão corrente. Portanto, aí é primordial essa justificação, porque não foi Cristina. Se bem que há uns dias ou há uns meses atrás veio-se vangloriar que tinha introduzido o long range, o 321 long range na companhia, mas não foi ela. Foi o seu antecessor. E precisamente por isso, e porque temos uma posição geográfica muito, muito favorável, vou-lhe dar aqui 2 ou 3 exemplos do que é esta operação de long range. Vou dizer que Lisboa, o hub de Lisboa, em relação aos seus concorrentes diretos, estamos a falar de Madrid, Paris, Londres, Frankfurt, está mais perto da costa oeste americana, dos 10 aeroportos mais movimentados de passageiros, em cerca de 430 km. Ou seja, tem 30 minutos de vantagem de tempo de voo. Tempo é dinheiro. Significa uma poupança de $2.000 por voo. Na costa, para o continente da América do Sul, nomeadamente para o Brasil, estamos a 1.250 km mais perto que os nossos rivais, que os nossos hub-rivais. Ou seja, 86 minutos. Significa uma poupança de voo de $5.000. E estou a falar com o Airbus 330 Neo. Sim. Se nós operarmos com o 321 long range, nestas rotas, que há rotas que são operadas, temos que ver que a poupança é muito maior. E porquê? Paga menos taxa de aterragem, menos taxa de sobrevoo, é menos tripulação, menos ajudas de custo
Mas os está a preços são os acontecer. mesmos. Mas isso está a acontecer, esse investimento nesse tipo de avião, não é? De Está a fuselagem acontecer. estreita, não é? Como se chama. São narrow-body que só tem Sim. um corredor. E são os aviões mais pequenos de médio curso da TAP Air Portugal. Não da Portugal, é da TAP Air Portugal. Mas, mais uma vez, esta estratégia, para ficar bem elencado e bem firme, não foi a engenheira Cristina que fez. Muito pelo contrário. Foi Neilman. David Neilman é que fez esta estratégia. Eu recordo-me, quando David Neilman, ainda o avião não estava construído, que dizia que iria atravessar o Atlântico com aviões de médio curso, até nós dizíamos que ele não estava bem. Veja bem. Mas agora parece-lhe uma boa opção e espero que continue essa opção. Espero que continue, claro. Em relação à Portugália, um dos sindicatos já disse que também que era a reposição dos salários, que estão ainda com cortes de 20%. O diálogo com o Mário Chaves tem sido, portanto, promete ser mais fácil ou nem por isso? Mário Chaves é um operacional. Ele é um piloto, foi piloto da TAP. não é? Pois. Eu, por acaso, fui copiloto dele, conheço bem, conheço o seu trabalho e é um operacional. O Mário Chaves já passou por várias companhias, além de ser piloto, como gestor. Icelandair, TACV de Cabo Verde, esteve na IATA. Portanto, conhece bem a indústria e, além de tudo isso, é um resolvedor. Ele resolve problemas, ele não deixa os problemas arrastarem-se. E isso é fácil de falar quando uma pessoa é operacional, é fácil de falar que a pessoa quer resolver. Pode não estar de acordo connosco, pode não ir de encontro totalmente às nossas exigências. Mas se chegamos a um meio termo e se chegamos a um win-win, garantidamente que é uma mais-valia. Também se vai resolver aqui esta questão, também, do seu ponto de vista? Da Portugal, sim, porque o Mário Chaves é diretor-geral da Portugal. Eu acho que está bem encaminhado. Deixe-me que lhe diga, nós temos pilotos da Portugal no sindicato. Pois. Sim, por isso também é que lhe fiz essa pergunta, sim, não é? naturalmente, Claro. naturalmente. Portanto, digamos que se tudo correr como acaba de nos referir, ou seja, haver abertura para o novo acordo, que também não se vislumbra que vocês voltem a avançar aqui para a medida extrema da greve. Não, a greve, ainda bem que falou nisso, e para desmistificar o que aconteceu, nós só avançámos para uma greve e a greve foi feita em forma única que tínhamos de uma das partes que não cumpriu o acordo. Portanto, vou resumir Em relação isto. ao Estado, é isso que se está a Sim, referir? e neste caso à tutela das finanças. Eu vou resumir isto para as pessoas perceberem lá em casa. Quando nós negociamos diretamente com a TAP, à partida, as tutelas, ou a tutela, se for só uma, dá o aval todo à Comissão Executiva para negociar. Nós, quando chegamos a um acordo entre nós e a Comissão Executiva, assinamos um protocolo ou um acordo de empresa, ou o que for, e está validado entre ambas as partes. O que nós descobrimos é que a tutela das infraestruturas tinha dado o aval, portanto, João Galamba aí cumpre tudo o que disse, que não negociava com os sindicatos, está no seu direito, porque deu carta branca à administração, mas o Ministério das Finanças não o fez. Portanto, a única maneira que nós tínhamos de reivindicar a palavra e a honra foi desta maneira. Então, mas fizeram alguma tentativa antes da greve, imagino eu? Sim. Ou avançaram logo para a greve? Não, nós Bateram à falamos... porta do Ministério das Finanças, ou não? Não, nós não falamos com o Ministério das Finanças, falamos com a TAP tem que falar com o Ministério das Finanças, portanto, partimos Mas do foram pressuposto... feitas diligências nesse Foram sentido? feitas e fomos, e várias, uma semana antes da Assembleia de Empresa, Sim, não, da Assembleia de Empresa, nós andámos e a própria TAP estava incrédula. A TAP não queria acreditar. Tanto é, quando nós anunciámos a greve, a TAP nem sequer tem 3 dias úteis para requisitar os serviços mínimos, não fez. A TAP não faz um comunicado a repudiar a greve, porque a TAP sabia que nós tínhamos razão. Portanto, nem sequer houve esse tipo de Foi só uma forma de pressão, digamos assim. Foi a única forma que nós conseguimos. Nós fartámos de tentar chegar a perceber o porquê que o Ministério das Finanças não assinava. E diga-se, este era o segundo acordo, não era o primeiro. O primeiro é mais vantajoso para nós. E mesmo assim nós cedemos. Portanto, não se vislumbra que agora, em função deste novo acordo da empresa, que voltem a fazê-lo, não é? Não, eu espero que neste acordo de empresa, e já disse isso publicamente e tenho que deixar isto aqui outra vez bem explícito, é que não haja interferência política. Porque o Luís Rodrigues, de facto, mostrou um trabalho de excelência no Grupo SATA, mas não havia interferência política. Temos que acabar de usar a TAP como uma arma política ou um pagamento de favores. Isso tem que acabar. A TAP é uma companhia aérea. E a TAP é extremamente importante para o país em termos económicos. As pessoas não têm noção. Às vezes o que eu ouço... pessoas que têm canais de YouTube feitos em cafés e dentro do carro a dizer mal da TAP, não sabem o que é que dizer, depois têm seguidores e as pessoas seguem à risca aquilo que dizem. Mas acha que ele não será permeável a essas interferências? É isso? Eu espero bem que não. Aliás, o Governo até deveria ser o próprio a dizer, bem, eu não quero interferências porque eu quero um sucesso da gestão, porque eu quero vender a TAP. Mas espera esse comportamento da parte do novo Ministro?
do atual ministro. Espero uma mudança de paradigma. Aliás, porque também a engenheira Cristina foi a quinta ou sexta escolha. Só veio com essa premissa. Porque, repare, todos os outros nunca vieram, os outros gestores, porque tinham interferência política. E um gestor de topo da aviação não aceita isso. Pergunto-lhe isto porque criticou já abertamente o ministro E critico. João Galamba e, portanto... Mas também tem que lhe dar mérito. Porque João Galamba não é o culpado. O João Galamba disse que não negociava com os sindicatos e cumpriu a sua palavra. Deu o aval e deu a carta branca à administração, que negociou connosco. Quem falhou aqui foi o Ministério das Finanças. Espera que ele agora também não interfira com a administração da TAP. Que mantenha a sua palavra e deixe a gestão para quem sabe. Mas continua a achar que João Galamba não tem condições, não está preparado para ter em mãos o dossiê da TAP? Eu pergunto isto porque houve recentemente criticou o comportamento do ministro quando saiu de uma... De forma inaudita, como referiu na altura, de uma reunião e concluiu que não tinha mãos para o dossiê que o ministro não tinha mãos para o dossiê da TAP. Continua a considerar isso, tendo em conta que já passaram alguns meses? Não, porque João Galamba cumpriu aquilo que disse. Entregou, bom, neste caso à engenheira Cristina, sabe um bocado mais do que João Galamba, portanto, entregou a gestão, como cumpriu, está perfeito. Portanto, saiu do dossiê, é um facto que é o acionista, ou seja, é uma das tutelas que manda, mas confia em quem gera. Engenheiro Cristina, mas é bom que confie em Luís Rodrigues, muito mais. Apesar de tudo, as relações eram mais fáceis com o anterior ministro, Pedro Nuno Santos? Eram diferentes. Eu creio que nesse João Galamba teve um momento infeliz. Na verdade, todos podemos ter. Não se espera do Ministro da República, é uma verdade, mas são águas passadas. Nós temos essa capacidade de virar a página e seguir um novo rumo, aliás, até para bem da TAP Air Portugal e para todos nós. E com maior participação das finanças ou do Primeiro-Ministro, envolvimento neste dossiê da TAP ou não? Eu espero que não, também. Espero que não. Em relação ainda à questão política e às questões de interferência, uma TAP privatizada terá menos interferência política? Naturalmente. Não, eu pergunto se for em termos parciais. Se o Estado mantiver uma cota na TAP... O Estado já deu essa liberdade. Se bem que o Pires Lima, quando faz a privatização, ou o número 2 do PSD, nesta altura, quando faz a privatização, o que é que acontece? Tem uma linha que diz que o privado, embora o Estado esteja presente, o privado tem uma responsabilização de capitais próprios no valor de 600 milhões. Quando há a renacionalização, este governo... Em 2021? Não, em 2017. Retira essa linha. Portanto, o que é que o Estado fez? Tirou o ónus todo dos privados. Tirou o ónus. Mas mesmo assim eles conseguiram evoluir a companhia. Evoluir e guardar, não interessa. O que é facto é que a companhia cresceu. E o nome. Tanto é que a Lufthansa estava interessada na compra de companhia no valor de 900 milhões de euros. Portanto, é pouco, é muito, não interessa. São 900 milhões de euros, porque a Lufthansa sabe o valor da companhia. Aliás, como já falámos, até em termos geográficos, sabe perfeitamente que se comprasse a companhia, fechava o mercado europeu, dominava o mercado europeu. Porque nós voamos para sítios onde eles não dominam, nomeadamente o Brasil. Nós voamos para 11 destinos do Brasil, 6 são únicos, não temos E era uma boa concorrência. opção a Lufthansa? Não, eu não posso dizer que isso é uma boa ou má opção. Agora, eu só posso discutir factos, prós e contras. A Lufthansa tem um contra, tem um CEO, que é na Alemanha. Todo o resto são diretores-gerais. Portanto, as decisões são feitas na Alemanha. Mas tem outras mais-valias, era aquela que eu estava a dizer. Portanto, eles fecham a network deles, ou seja, a rede deles da Europa, ficam a dominar da Europa para todo o mundo, porque eles são muito fortes na Ásia e nos Estados Unidos, nós também somos fortes nos Estados Unidos. No Brasil, nós somos fortes no Brasil e somos fortes em África, mercados que eles não dominam. Portanto, eles fechavam... complementar. E estamos na Star Alliance, onde eles também estão. É um facto. E, por exemplo, há muitas pessoas que dizem, bom, a Lufthansa, quando compra companhias, tem, por tendência, em diminuí-las, que é o caso da Áustria e o caso da Brussels, da SN Brussels em Bruxelas. Nós não podemos esquecer que a regra da aviação diz que não há 2 hubs a menos de 900 km de distância. Portanto, Viena e Bruxelas estão a menos de 900 km de distância, quer de Frankfurt, quer de Munique. Não é o caso de Lisboa. Não acontecia com Lisboa. Ainda assim, vocês concordam com a venda da TAP, é isso?
Não é concordar, eu quero o melhor para a TAP. Se o Mas Estado, é o melhor para a TAP vender? se o Estado conseguisse e demonstrasse que conseguisse gerir empresas, o Estado, isto aqui estou a ser um bocado irónico, tem um dom nato de não saber gerir nada, portanto, se calhar, mais vale vender. Mas se correr bem a gestão de Luís Rodrigues? Luís Rodrigues, se correr bem, o Estado poderá ficar com a TAP, mas eu não creio que vai querer ficar com a TAP. Porquê? Porque a TAP é sempre um alvo de arremesso político e o Estado não quer ser atacado através da TAP. E, aliás, está perentório e está latente nisso. O Estado só ficou com a TAP porque Pedro Nuno Santos assim o insistiu. Mas ainda assim há preocupações para os trabalhadores num processo desses, não é? Ou seja, Claro, tem que se garantir o hub. O hub tem que estar sempre garantido, sempre. Pode-se vender, pode ser nacionalizada, pode ser do Estado, pode ser o que quiser. O hub tem que estar sempre garantido. Aliás, porque em termos económicos, e isto é importante que se lhe diga, o que é a importância da TAP em termos económicos que as pessoas também não têm a noção. A TAP é do top 3 de exportações nacionais, o que significa que contribui de forma bastante positiva por ano em 2,6 mil milhões de euros. As exportações é muito dinheiro. A TAP emprega direta e indiretamente mais de 100 mil pessoas. Paga por ano 300 milhões de euros de impostos. Contribui para o PIB nacional em 1,5%. Parece pouco, mas é muito para uma companhia. E o que é que isso traduz em valor? 3,3 mil milhões de euros. E contribui diretamente no turismo, nas vendas diretas do turismo, em 5,5 mil milhões de euros. Por ano. É muito dinheiro. Mais, transportou em 2019, foi o recorde de passageiros, 1,7 vezes a população portuguesa. 17 milhões de passageiros. Portanto, a TAP é altamente estratégica. E com a privatização, o valor de mercado da TAP será maior? Peço desculpa, eu não percebi. Será uma TAP com maior valor no mercado? Não poderá ser de maior valor, não quero dar palpites de futuro, mas de facto vai ser uma companhia muito grande e voltar a ser a TAP que era a nível europeia. E em relação aos trabalhadores, na forma de acautelar essa transição, isso não o preocupa que de repente haja pilotos a mais ou que haja despedimentos? Não, se o governo acautelar o hub, que é o que é importante, Sim. precisa-se sempre destas pessoas todas. É inevitável. Por isso é que eu lhe disse, temos que acautelar o hub. Isso é o que diz, não é? Não quer Não, dizer que não precisa. Não tem. Não há forma. Não há forma. O hub emprega muita gente. Aliás, a TAP tem tido um comportamento até então ao Covid exemplar com o nível de empregabilidade em Portugal. Tem dado um exemplo até. Não só diretamente, e aqui vou só desviar um bocadinho do assunto, não só a nível de pessoas normais, ditas normais, como pessoas com dificuldades. A TAP tem pessoas com necessidades especiais e emprega, e isso é de valor. Eu acho que isto devia ser o exemplo para todas as companhias, estando aqui a fugir um bocadinho ao tema, dar um exemplo do que é a TAP para Portugal. Sim, não é fugir, é falar daquilo que faz sentido também. Em relação à circunstância que falava há pouco do número de pilotos que estão neste momento em formação, ocorreu-me também esse propósito, a questão do verão, que é sempre complicado. É muito complicado. O turismo tem vindo a aumentar, os dados do primeiro trimestre revelam isso mesmo, isso significa mais entradas de estrangeiros em Portugal. Qual é que é a vossa preocupação relativamente àquilo que será o verão e este aumento do turismo que está a acontecer? Temos uma preocupação externa. E o que é que eu quero dizer com isto? O aeroporto. O aeroporto não tem capacidade para receber tanta gente, por isso é que são os atrasos constantes. Às vezes os passageiros culpam a TAP, porque a TAP é culpada de tudo e não é. Diria que 70%, 80% dos atrasos a culpa é do aeroporto. O aeroporto não tem capacidade de resposta para tantos voos. É um aeroporto que está, mais uma vez, obsoleto, não consegue responder à dinâmica neste momento da aviação e ao aumento de tráfego. Já não respondi em 2019, precisamos de um aeroporto novo urgentemente. Acha que podemos assistir àquelas situações caóticas que assistimos já algumas vezes no aeroporto, relativamente a este verão? Infelizmente, não para a TAP, isto aqui agora não é a imagem da TAP, é a imagem do país, podemos. Infelizmente. Porque isso depois acaba por influenciar, como diz, é tudo associado à TAP, não é? Porque a TAP é o maior operador que existe em Lisboa, é natural, a TAP não vai ser, ou seja, a Lufthansa não vai ter atrasos superiores à TAP porque faz 3 ou 4 voos, a TAP faz
60 voos por dia ou mais aqui de Lisboa. Portanto, naturalmente que a TAP é o mais prejudicado, é o elemento mais prejudicado. Sim, porque isso depois acaba também por impactar na questão dos atrasos do voo, do tempo que fica em pista à espera de levantar e tudo isso. Sim, ficamos. E o problema, o impactante disto é uma bola de neve. São as ligações. Perdendo ligações, há indemnizações. E isso custa muito. E nós fazemos, e os pilotos, o pessoal de chão também tem que ser valorizado. Nós fazemos os impossíveis. As pessoas às vezes se soubessem, não acreditavam. Nós fazemos tudo por tudo para não atrasar o voo. Tentamos resolver problemas que são da nossa competência minoritária, mas tentamos resolver. Acha que isso também devia de ser algo que a nova administração também devia dar cautelar, que é o que é TAP e o que é que não é TAP, para não se confundir muitas vezes? Deveria, mas de facto é o que a TAP contrata, portanto, acaba por ser diretamente com a companhia. A TAP deve exigir à empresa que contrata certas regras, não sei se exige ou se não, mas eu vou-lhe dar um exemplo muito prático. Outro dia fui fazer um voo para um destino na Europa, onde cheguei de manhã ao avião, portanto eram os primeiros voos da manhã, e o nosso avião não tinha o carro elétrico. O carro elétrico é aquele que dá energia ao avião. Ao lado estava uma empresa concorrente que tinha esse carro elétrico. Estavam 2 aviões nossos, o meu e o do outro colega, sem esse gerador. Nós, para termos parte elétrica nos aviões, tivemos que lançar o APU. O APU é um complemento externo ou um complemento interno do avião que dá energia ao avião. O que significa lançar o APU sem esse auxílio do carro de terra, subcarrega muitas baterias. Ou seja, desgasta muitas baterias. As baterias são caras. E sabe o que aconteceu? Tivemos que fazer esse procedimento, desnecessariamente, dando desgaste ao nosso material, e ao lado estava uma companhia da concorrência com esse carro que saiu 2 horas depois. Isto é um exemplo. De eventualmente má gestão, não é? De má gestão da companhia de chão, que a TAP paga. Okay. Relativamente à questão do novo aeroporto, já percebemos que concorda que se devia ter avançado desde já com esse processo? Sim, há muito tempo, há muitos anos. Aliás, devíamos fazer como os americanos, que era fazer um aeroporto em maquete grande, portanto, e ir construindo à necessidade. Os americanos fazem isso, não há mal nenhum. Fazemos uma maquete e vamos construindo à necessidade. Mas há alguma localização preferencial que vocês defendam enquanto sindicato ou não só vemos Alcochete, não vemos outra forma, não podemos estar a remediar. Não vamos a remediar com Portela mais um. Isso é remediar, lá está. Não é solução. E a questão de Santarém? Bom, Santarém fica, aliás, há um estudo internacional, aeroportos a mais de 50 km de uma capital são um fiasco. Luton, Stansted, é tudo um fiasco. Em termos para a companhia, portanto, são os low cost ponto a ponto. Não vê a Iberia, não vê a British Airways, não vê a Lufthansa a voar para aeroportos a mais de 50 km, porque senão não faz sentido nenhum. Mas também o que nos diz o Governo é que estão, enfim, procedimentos em curso no atual aeroporto para tentar minimizar os impactos do verão. Já se apercebeu de alguma coisa que esteja a acontecer? Não. Se calhar vai acontecer, poderá acontecer, não quero estar já a criticar um facto que não aconteceu. Poderá acontecer, mas a experiência que eu tenho diz-me que isso bem vazio. Gostava de questionar, já estamos praticamente a terminar, sobre uma questão que se coloca agora em termos internacionais que tem a ver com a automação dos voos comerciais, ou seja, no fundo, reduzir o número de pilotos para determinados aviões. Isto é irreversível? Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Não? Não faz sentido nenhum. É um estudo que leva... Quer dizer, nós na TAP, se sai um piloto para ir à casa de banho, tem que entrar uma assistente de bordo. E agora vamos tirar um piloto para ir descansar e não fica lá ninguém. Isto é um exemplo prático que não faz sentido nenhum. É uma Mas não tentativa... acha que isso não há, que vai mesmo avançar? É uma tentativa de gestão de custos. Onde é que nós vamos tirar os custos? Bom, vamos tirar na mão de obra que supostamente é mais cara, mas mais eficiente. E, portanto, isso vai ser... O que eles estão a tentar dizer é que não vão tirar um piloto logo, vão pôr o piloto em termos de descanso nos voos de um curso que saia do cockpit e vai descansar, fique só um, em termos de teste, mas eu acho muito, muito improvável. Não quer dizer que não avance, mas é uma tentativa muito feia de reduzir custos. Em relação ao sindicato e àquilo que eram o seu programa, digamos assim,
Está a conseguir, do seu ponto de vista, neste ano e meio, mais ou menos, que tem de mandato, levar a efeito esses objetivos? Ou a própria situação da empresa tem-o obrigado a estar mais em gestão corrente do que propriamente a aplicar um programa? Já conseguimos tudo. A resposta é essa, já conseguimos tudo. Mas não estamos satisfeitos, naturalmente. Então as ambições eram poucas, é isso? Não eram poucas, eram muitas. É que reduzir 50% para o corte de 25% com todos os restantes trabalhadores é um esforço muito grande e foi uma batalha muito grande e conseguida. Reintegrar pilotos despedidos, como disse há bocado, no Estado nunca foi um fator. Aliás, que as pessoas que eram despedidas era irreversível. Nós conseguimos reverter isso tudo. É um feito histórico. E aí sim, eu tenho uma equipa excelente. Não sou eu tenho uma equipa excelente. E a nossa equipa trabalha de uma forma única e à conta deles que nós conseguimos isso. Desde a direção, desde delegados sindicais, desde a comissão de empresa, desde pessoas, pilotos que nos ajudam. Portanto, tenho tido uma equipa fora de série e isto gostaria de salientar e dar-lhes os parabéns a eles todos. A sua ligação ao Chega não tem qualquer interferência na sua forma de gestão da direção? Olha, por acaso não tem, sabe porquê? Porque o sindicato é apartidário e vai continuar a ser apartidário. E eu tenho essa sorte de saber desassociar por completo essa ligação, aliás, ou pouca ligação, ou quase nenhuma ligação, na verdade, para lhe dar aqui em primeira mão, mas... Porquê? Está desvinculado? Não, é só uma pouca ligação. Eu tive a sorte de convidar pessoas, independentemente dos seus aspectos políticos, tenho vários, futebolísticos, tenho vários, de religiosos, tenho vários, de orientações sexuais, temos casos nesta estrutura. Portanto, é completamente irrelevante o partido político, mais uma vez. Nós queremos um mérito dos pilotos e é isso que nós lutamos. E vamos manter sempre assim. E deixe-me alfinetado ao Governo. É porque se o Governo convidasse algum de nós para ir para fazer aquele checklist para pertencer ao Governo, nós passávamos com excelência. E, portanto, também é isso que espera, eventualmente, é a excelência desta nova administração para os próximos tempos. Sempre. E gostava de perceber, ou no fundo eu percebo daquilo que nos foi transmitido ao longo desta conversa, que há algum otimismo relativamente ao futuro da TAP, apesar de tudo o que está a acontecer. É isso? É. Nós esperamos sempre das administrações aquilo que esperam as administrações de nós. É a excelência, o profissionalismo. Portanto, se exigem isso de nós e nós fazemos ao mais alto nível, é o mínimo que podemos exigir às nossas administrações. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é agenda do trabalho digno. É sempre uma prioridade. CGTP. É uma central sindical. André Ventura. É um político mais um. Concertação social. É importantíssimo. Fernando Pinto. Foi um diretor ou saiu da TAP. Sully, o herói do Rio Hudson. É um herói. Saída de emergência. Prioritária. Horizonte. Sempre acima do horizonte. Família. Um pilar de nosso sucesso. Sonho. Ser um grande pai, ser um grande marido. Páscoa. Uma época festiva do ano. Benfica. O maior clube do mundo. Portugal. O maior país do mundo. Tiago Faria Lopes, muito obrigada por ter estado aqui no Obrigado. Conversa Capital. Pode rever esta entrevista com o presidente do SPAC, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.